Na Bíblia, os escolhidos de Deus enfrentaram provações, injustiças e perseguições. Não foi fácil para nenhum deles, mas todos viram a fidelidade do Senhor no final. Hoje, vamos lembrar histórias de homens e mulheres que permaneceram firmes, e como Deus os honrou apesar de tudo. Jó, homem íntegro e temente a Deus, passou por perdas que pareciam insuportáveis, bens, filhos, saúde. Mas mesmo em meio à dor, não negou sua fé, como diz Jó capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte do Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía antes. Jó nos ensina que a prova não anula o cuidado de Deus. Pelo contrário, ela pode preparar o terreno para uma restauração ainda maior. José, filho de Jacó, recebeu sonhos proféticos, que mostravam seu futuro, mas enfrentou traição. Foi vendido como escravo e preso injustamente. Mesmo assim, em Gênesis capítulo 41, versículo 40, o faraó o colocou como governador de todo o Egito. O caminho foi difícil, mas o propósito divino se cumpriu. José tornou-se instrumento para salvar muitas vidas durante a fome. Daniel foi levado para a Babilônia, um estrangeiro em terra estranha, mas manteve sua fidelidade a Deus, mesmo diante de leis injustas. Quando lançado na cova dos leões, Deus o preservou. Daniel capítulo 6. O rei reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus vivente, e ordenou que todos o honrassem. Daniel capítulo 6, versículo 26. A fidelidade abriu espaço para a honra e o testemunho da grandeza de Deus. Davi, ungido rei por Samuel, passou anos fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. Durante esse tempo, ele não revidou com violência, mas confiou no tempo de Deus. Como está em Salmos capítulo 27, versículo 14. Espera no Senhor, sê forte, e fortaleça o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No momento certo, Davi assumiu o trono e reinou, mostrando que a espera é parte do preparo divino. Ester foi escolhida para ser rainha, em um momento crítico para o seu povo, mesmo correndo risco de morte. Arriscou sua vida para salvar os judeus da destruição. Ester capítulo 4, versículo 16. Ela nos mostra que o lugar onde estamos pode ser parte do plano de Deus para uma missão maior. Jeremias, chamado pelo Senhor desde antes de seu nascimento, Jeremias capítulo 1, versículo 5, enfrentou rejeição e perseguição. Foi lançado numa cisterna, mas Deus o livrou. Jeremias capítulo 38, versículo 6 e 13. Nenhum ataque anulou o chamado que recebeu, e sua fidelidade se manteve firme mesmo diante do sofrimento. Paulo, um dos maiores apóstolos, suportou prisões, açoites e perseguições por amor ao Evangelho. Em Atos capítulo 16, versículo 25, a 26. Mesmo na prisão, Paulo e Silas louvavam a Deus, e as portas se abriram milagrosamente. Paulo seguiu firme, cumprindo sua missão até o fim, mostrando que a fidelidade é mais forte que a adversidade. Além desses, temos muitos outros exemplos na Bíblia de escolhidos que enfrentaram lutas, mas não perderam a esperança. Moisés, que fugiu do Egito e enfrentou dúvidas e oposição antes de conduzir o povo de Israel à liberdade. Êxodo capítulos 3 a 14. Neemias, que enfrentou oposição enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, confiando na proteção de Deus. Neemias, capítulo 4. Ruth, uma estrangeira que enfrentou dificuldades, mas que foi recompensada ao fazer parte da linhagem do rei Davi e de Jesus. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Cada história é um testemunho da fidelidade de Deus, mesmo em tempos difíceis. O fato de haver luta não significa ausência do cuidado divino. Significa que Deus está moldando, preparando e conduzindo para algo maior. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está passando por provações. Lembre-se, o processo é temporário, mas a fidelidade de Deus é eterna. Ele honra os que perseveram, restaura os que confiam e exalta os que permanecem firmes. Jó foi restaurado. José governou. Daniel foi preservado. Davi reinou. Ester salvou. Jeremias cumpriu seu chamado. Paulo espalhou o Evangelho. E o mesmo Deus continua cuidando de cada escolhido hoje. Por isso, mantenha a fé, mesmo quando o caminho parecer difícil. A vitória já está garantida para quem confia no Senhor.